Olá, estamos aqui de volta com mais um estudo da cronologia, que nos leva a muitas descobertas. A palavra de Deus, precisamos, como a maioria dos teólogos diz que a palavra de Deus, 80% é contexto e 20% é texto. Ou seja, somente para os que estudam, pesquisam e buscam é que encontrarão conhecimento, discernirão verdades ocultas como tesouros escondidos que precisam ser encontrados, né? Porque quando muitas vezes mostramos, né, certa descoberta da palavra de Deus, muitos questionam: mas isso não está escrito. É preciso entender que o estudo, a pesquisa, a oração é que faz com que a gente entenda muitas coisas da Bíblia, que ela não está 80% não está claramente, né, mas precisa realmente ser um tesouro para se buscar. Se fosse tudo bem claro, então não precisaríamos do Espírito Santo, né, para nos guiar à verdade, para nos trazer verdades que estão ocultas, mas reveladas para quem estuda, para quem busca. Outras verdades ocultas, como no tempo de Daniel, o livro selado, é porque Deus determinou que fosse assim, só iria revelar no tempo certo. Já outras, né, outras verdades que não estão seladas, a maioria, né, exceto Daniel, então é preciso que haja dedicação, esforço, estudo, pesquisa, oração, para que então, esses que lá no livro de Daniel chama de sábio, né, os sábios entenderão. Então o que eu vou passar para vocês aqui é baseado nesse estudo de pesquisa, de comparação, de paralelo e tudo que é necessário para a gente entender a palavra de Deus. E o título está aí, né? Sexta-feira 13. É uma data que é muito comum na mente das pessoas, né? Essa sexta-feira 13. Assim como o 1º de abril, né? É uma data mundialmente famosa, essas duas datas, 1º de abril e sexta-feira 13. E nós vamos ver que a origem estão na Bíblia, né? A origem dessas datas. Elas não são, vamos poder entender que elas não têm uma origem pagã, mas uma origem bíblica. E o que aconteceu na sexta-feira 13? O que aconteceu em 1º de abril? Então, de acordo com os paralelos que a gente pode traçar, a gente pode entender que houve realmente essas datas podem ter ocorrido. Vamos para o início, né? Vamos entender no início, lá no Éden. Já demonstramos em outros estudos, que constam aí gravados nos vídeos, que a criação começou na primavera. A primavera é a data inicial de que começa um ano. Inclusive, o ano tropical ele é baseado de uma primavera a outra primavera. E ele é datado, né, como um ano tropical a partir do equinócio vernal, que é o equinócio da primavera no hemisfério norte, que para nós é entre 19 a 21 de abril. E no caso aqui no hemisfério sul, como o Brasil, né, aqui é o outono, mas no hemisfério norte é a primavera. Então, como a Bíblia, né, o povo de Israel fica no hemisfério norte, quando falamos primavera, então entenda que eu estou me referindo ao hemisfério norte na época dos escritos bíblicos, né, do povo de Israel. Então, essa foi a data que começou. Por isso que o dia 1º de abril, biblicamente, pelo calendário que já demonstramos também, ele teve início 19 de março, que aí então foi o primeiro dia da primavera, 19 de março, 1º de Abib. Abib é o mês que a Bíblia diz como primeiro mês, né? Nissan ou Nisan foi que os judeus mudaram depois que passaram 70 anos em Babilônia. Então, na história da criação começa desde o primeiro dia, né, e sucessivamente até que no sexto dia o homem é formado. Então, o homem é formado no sexto dia, né? Então, a numerologia bíblica indica que 6 é o número do homem, né? 7 é o número de Deus e 6 é o número do homem. Por isso que lá o número da besta é 666, porque se refere a um homem, né? E aí uma trindade, né? A trindade, cada um, né, como se fosse 3. Tem um Pai, tem um Filho e Espírito Santo. Então, a trindade satânica, diabólica, representando homens ou poderes humanos, né? Então são os 3 juntos, 666, 3 número 6. E em seguida, entendendo esse paralelo, nós vamos ter que no dia 10, vocês vão entender, eu vou explicar no vídeo, no desenvolvimento aqui do vídeo, mas no dia 10 teria sido o dia que Satanás entra no Éden. Deus fez o Éden, que é toda a criação, entra no jardim
que está no Éden, né? Porque a Bíblia diz que Deus colocou um jardim no Éden. Então, o Éden não é só o jardim, o Éden é a terra toda que Deus fez, que fez tudo um paraíso. Mas ali no meio desse Éden, Deus fez um jardim no Éden. E esse jardim era um lugar especial de encontro entre Deus e o homem, né? Aquele jardim cercado, porque é o lugar reservado que Deus se estabeleceu para ali se encontrar com o homem. Então, o homem ele não estava restrito a morar só no jardim, né? Dele seria a terra toda, mas o jardim era o lugar de encontro e é onde também estava a árvore da vida. E, e ali, então, Deus colocou também dentro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para o homem cair ou ser tentado, teria que ser dentro do jardim. Então, Satanás, ele entra no jardim. Então, quando ele entra no jardim, o que acontece, né? Ele vai esperar, né, até que chegue o dia de ele conseguir levar o ser humano à queda, que isso teria ocorrido no dia 13, que foi numa sexta-feira. Aqui está o significado da sexta-feira 13. Então, a primeira data, né, que eu falei lá no início, sexta-feira 13, ela exatamente está sendo baseada na queda do homem, no dia 13. O que aconteceu no dia 13, né? Satanás, por meio da serpente, subiu numa árvore e lá na árvore ele ofereceu o fruto, né? O fruto que causaria a queda do homem, o fruto que provocou o pecado, e com o pecado veio a morte. E esse fruto foi oferecido no dia 13, e no caso aqui foi uma sexta-feira, porque, né, Adão foi feito no sexto dia, e na próxima sexta-feira, dia 13. Então, a sexta-feira 13 foi essa sexta-feira do pecado. Então, observe o que Deus diz lá em Êxodo 12, do versículo 3 a 6. Ó. No dia 10 daquele mês, que é a Bib, né, o Nisan, que ficou estabelecido como o primeiro do ano. Por que ficou estabelecido como o primeiro do ano? Porque foi esse o ano que foi iniciado lá na criação. Né? E o povo, pode ter sido que ao longo, né, o êxodo ocorreu 2.500 anos depois do Éden. Então, isso fez com que eles pudessem ter esquecido ou adotado o calendário, né, egípcio ou outro qualquer. Então, Deus teve que retomar o calendário bíblico, o calendário do Éden. Então, estabelecendo ali aquele dia, aquele mês como primeiro e a Páscoa. Mas não foi arbitrariamente, mas foi o que já existia lá no Éden. Né? Deus apenas estava restaurando o que ele estabeleceu no Éden. Então, no dia 10, eles deviam separar um cordeiro. E o cordeiro ou cabrito deveria ser escolhido cuidadosamente, macho, sem defeito, de aproximadamente 1 ano, porque ele representava Jesus, o cordeiro de Deus. Então, no dia 14, 4 dias depois do mês de Abib, ou Nisan, o cordeiro seria morto ao entardecer. Então, por que o cordeiro deveria ser separado no dia 10 para ser morto no dia 14? Então, precisaria que houvesse, né, algo paralelo, algo que desse motivo a isso. Então, quando Satanás entrou no Éden, no dia 10, né, isso, digamos assim, deixou alerta os céus de que Satanás entrou no Éden para tentar o homem. Né? Se o homem caísse, separe o cordeiro, né? Porque o cordeiro já vai estar separado para morrer caso o homem pecasse. Então, teria sido essa, né, a atitude divina. E de 10 a 14, né, quando o cordeiro morre, são 4 dias, que se separa no dia 10 para morrer no dia 14. Só que podemos entender que de 10 a 14 não daria 10 dias completos, né? Porque entre o horário que entra, o horário que o homem cai, não daria 10 dias completo até a morte do cordeiro, eu estou contando, né? Então, vamos calcular 3 dias e meio, né, para que a gente também entenda um paralelo entre o ministério de Cristo. Jesus ter tido um ministério de 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Tudo há um porquê. A Bíblia, nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia é inútil, nenhuma palavra da Bíblia vem do nada. Né? Se a gente realmente for pesquisar, for estudar, pede a Deus esclarecimento, a gente vai começar a entender muitos os porquês da Bíblia e porquê de muita coisa. Então, por que o ministério de Cristo teria que ser 3 anos e meio? Então, a gente
a gente pode, traçando esse paralelo, entender que entre o dia 10 e até a morte de Cristo, daria aí 3 dias e meio. Né? E, então, no cálculo profético, Cristo passaria 3 anos e meio no seu ministério, já que durante esse período, né, Satanás estava lá no Éden para provocar a tentação e a queda, tentar atrair de alguma maneira Adão e Eva, os dois, até a árvore para fazê-los cair. E depois, quando o faz cair, né, até que Deus o chame para resolver a situação, no dia 14, então vamos ver que esse paralelo. Então, o que acontece no dia 14? Quando Deus pergunta a Adão onde estás, né? Deus chama Adão e Eva para um julgamento. Então, nesse julgamento, era para eles ter morrido, né? Porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas Adão e Eva saem do jardim vivos. E nos diz a palavra de Deus que Deus os vestiu com veste de animais. Para que Deus os vestisse com veste de animais, o animal teve que morrer. Então, um cordeiro foi sacrificado ali no Éden. E com a pele dele, Adão e Eva saíram do Éden vivos. Então, o cordeiro morreu no dia 14. E esse dia 14 foi o mesmo dia em que Deus estabeleceu, quando Israel saiu do Egito, que seria a Páscoa. Veja que não foi uma data aleatória, né, que Deus simplesmente estabeleceu, ou arbitrária, mas já trazendo lá do Éden também para manter a mesma data, com a mesma finalidade, da morte do Cordeiro. Então, é assim que podemos entender esse paralelo. Existe uma outra questão, né, que alguns estudiosos, ou a tradição judaica, alega que Adão pode ter vivido 30 anos no Éden, né? Porque entende que Jesus foi batizado com 30 anos, então Adão poderia ter vivido 30 anos no Éden. Existem dois probleminhas aí que podemos entender para não aceitar essa tese. A primeira é que Adão já foi feito adulto. Ele não veio, Deus não fez uma criancinha para ele se desenvolver, né, e crescer. Então ele já fez um adulto. Então, adulto na Bíblia existe duas idades, né? Existe a idade dos 20 anos, que era para os que vão à guerra, né? Então, a partir dos 20 anos, era considerado um adulto para ir à guerra. Mas para ser sacerdote, né, para ministrar no santuário de Deus, teria que ter 30 anos. Então, a idade adulta do sacerdócio era 30 anos. Então, Jesus, né, exatamente foi batizado com quase 30 anos, como diz a Bíblia, mas por quê? Porque ele foi levado ao deserto, passou 40 dias no deserto, e o ministério mesmo dele começa, né, quando ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. Então, daí já se passaram, que depois dos 40 dias, não sabemos aí quanto tempo foi entre o final da tentação, né, do deserto, e até que ele fizesse o milagre, talvez no máximo 2 meses. Então, se levaria aí 2 meses, ou né, como Jesus foi batizado no 7º mês, pelo calendário judaico no 7º mês, ficaria entre setembro e outubro, né? Então teria aí ainda no máximo 3 meses para Jesus fazer 30 anos, mas eu acredito em média de 2 meses, né? Então, como Jesus nasceu como uma criancinha, então ele só assumiu o ministério dele com 30 anos, enquanto Adão já foi feito, eu diria assim, com 30 anos. Então, ele não passou 30 anos no Éden. Essa é a primeira questão. A segunda é que, se Adão tivesse passado 30 anos no Éden, eu poderia até dizer, com certeza, ele teria tido filhos, porque a ordem de Deus, quando fez Adão e Eva, foi crescer e multiplicar e encher a terra. Então, se ele não tivesse tido filho, ele estaria desobediente. A única regra que Deus disse é não comer da árvore, né, que proibiu. Mas ter filho já era uma ordem para ter. Se ele não, a gente não pode ter essa visão de considerar que o sexo é pecado. É pecado fora do casamento. Né? Dentro do casamento, não. Deus criou o homem e mulher para coabitarem, para terem relações, para multiplicar e encher a terra. Dessa maneira, podemos, então, perceber que caso eles tivessem passado 30 anos no Éden, né, ou qualquer tempo a mais, 10 anos, 5, eu até diria 5 anos, ou até a menos, né, eles teriam tido filhos. Né? Mas a gente percebe que Caim foi fruto já do pecado. Né? Não foi, Caim não nasceu no Éden, ou quando Adão e Eva ainda não tinham pecado. Né?
quando o pecado entrou, só tinha eles dois. Então, é um prazo realmente bem considerável, bem razoável, ver que eles foram criados dia 6 e caíram uma semana depois, no dia 13. Não passaram muito tempo lá, porque só vieram ter filhos fora do jardim. Então, perceba essas duas questões, né? Que Adão já foi formado, um homem adulto, e adulto seria aí a partir dos 30 anos, que foi a idade quando Jesus começou o ministério dele. Ministério de 3 anos e meio, né, tendo aí um tempo comparando aos 3 dias e meio que Satanás passou no Éden para levar o homem à queda. Então, depois do julgamento, em que Deus, né, o homem não morre, mas pelo contrário, é o cordeiro que morre, então ele é expulso do jardim. E a gente pode entender isso que ocorreu no dia 15, porque dia 15 foi um domingo, e então no domingo, como o primeiro dia da semana, começaria a contagem do pecado, né, da queda, a contagem a partir do momento que ele sai do Éden, e começa então a contagem da entrada do pecado no mundo, né? Porque se considerar que for essa data como um domingo, assim como a criação foi a partir do primeiro dia. Então Adão teria saído do Éden no dia 15, né? No início do novo ciclo semanal. Assim podemos entender que pode ter ocorrido isso. E esse dia 15 foi de angústia, né, de tristeza. Imagina Adão saído do Éden como fosse um luto para ele. E no dia 16, podemos entender que ele, então, para se alimentar, colhe os primeiros frutos da terra no dia 16. Então, esse paralelo, né, com esse paralelo, a gente vai agora para o ano da morte de Jesus. Então, o ano da morte de Jesus também ocorreu no mês de Abib, né, que o mês de então, Nisan, 14 de Nisan, que na época já não se usava mais o nome Abib, né, na época da morte de Jesus, e sim Nissan ou Nisan no calendário judaico. Então, nesse ano, né, o primeiro do mês de Abib foi um sábado, correspondente ao dia 19 de março, que é quando inicia a primavera. Então, o que acontece? Percebam que 6 dias antes da Páscoa, lá no texto aqui de João 12, 1 e o versículo 12, diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. E o que aconteceu lá nesse dia que ele chegou em Betânia? Ele foi ungido por Maria, né? E Jesus disse que ela está ungindo para o meu sepultamento. Então, Jesus foi preparado, né, 6 dias antes da Páscoa para o seu sepultamento. Então, veja já um paralelo quando Adão foi criado no 6º dia. Então, a morte de Cristo, lá diz no livro de Romanos, que Jesus veio como segundo Adão. Então, como segundo Adão, não era só suficiente Jesus ter vindo e morrer e pronto, mas ele precisaria seguir os mesmos passos de Adão, como nós vimos, né? O que ocorreu no Éden, então, teria ocorrido com Jesus, a partir do momento, então, depois que ele se batiza, né? E o período de 3 dias e meio, aí, depois que ele se batiza, ele é tentado, mas não cai, mas mesmo assim ele não está livre de Satanás, né? De a todo momento estar atrapalhando o ministério de Jesus ou fazê-lo cair, ou fazê-lo ele ceder e amar o pecado, qualquer que seja, usando as pessoas para isso. Então, o espaço foram esse de Adão. E aí, o que acontece? Né? No versículo 12 diz que, então, que no dia seguinte, ou seja, depois dos 6 dias, que ele entra em Betânia, então, no dia seguinte, Jesus, então, entra em Jerusalém, o que a Bíblia chama de a entrada triunfal de Jesus. Então, se você conta aqui no dia 14, que foi o dia que Jesus morreu, foi uma sexta-feira, incluindo o próprio dia, como era a contagem dos deuses. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Jesus entrou em Betânia, na casa de Lázaro, no domingo. Então, no dia 10, que foi uma segunda-feira, ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Então, perceba que Jerusalém e o Éden são paralelos. Jerusalém é considerada a cidade de Deus, né? E lá tem um templo. O templo é o lugar da presença de Deus, onde Deus desceria para se manifestar visivelmente ao povo lá no Shekinah. Então, digamos assim, que Jerusalém seria o Éden, né? E o templo
seria o jardim no Éden, né? O templo em Jerusalém, então o jardim no Éden. É todo um paralelo, né? Não tem realmente como, até eu diria assim, questionar isso, mas o paralelo é o mesmo, porque o jardim foi o lugar onde Deus reservou para conversar e para descer, para estar presente com Adão e Eva, aqui na viração do dia, né? Lá no jardim. E Jerusalém também é escolhida como Éden, e dentro de Jerusalém um templo, que era o jardim onde Deus também desceria para aparecer ao povo. Então, da mesma forma então, que Jesus entrou em Jerusalém dia 10, esse paralelo nos leva a adotar também o dia 10 como o dia que Satanás entrou no Éden. Então, a gente é, também pode acrescentar aqui que no dia 13, eu vou trazer aqui é, aqui, dia 13, um outro paralelo aqui nesse dia. O que ocorreu no dia 13? Ocorreu a Santa Ceia. A Santa Ceia está lá registrada em João 13, né, e os evangelhos também falam da Santa Ceia, e nesse dia, né, que Jesus disse que não voltaria a usar, né, ou a tomar o fruto da videira até aquele grande dia, né, ou seja, da volta de Jesus. Então, nesse dia 13, Jesus pega do fruto da videira, através do vinho, né, que é o fruto da videira, e dá aos discípulos como símbolo de vida eterna. Porque o próprio Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida eterna, né? E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Jesus pega o fruto da videira para dar aos discípulos, e esse fruto é símbolo da vida eterna. No dia 13, Satanás, né, pega o fruto, oferecendo a Eva como símbolo de vida, né, de ela se tornar igual a Deus. Na verdade, é o fruto da morte. Então, temos aí também esse mesmo paralelo, né? Quem sabe, né? Eu diria assim, uma sugestão minha, né? Quem sabe a fruta do pecado teria sido a uva, né? Porque diante do paralelo que a gente está estudando, a uva poderia ter sido a fruta que Adão ofereceu. Você pode falar: a fruta é pequenininha hoje para a gente. Veja lá em Êxodo, os escribas trouxeram um cacho de uva lá da terra prometida, quando eles foram espiar, os espias, aliás, né? Os 12 espias que foram enviados trouxeram um cacho de uva atravessado numa madeira, né? Que 2 homens tiveram que carregar. Então, praticamente uma uva, cada uva, né, seria do tamanho de uma maçã, de uma manga, né, para um cacho enorme trazer pendurado. Então, não seria de estranhar se a gente pensasse isso, claro, né? Eu estou dizendo no sentido justamente do paralelo, né? Porque também muitos colocam a maçã, né? Mas é mais fácil entender que seria a uva, né, devido ao respaldo bíblico que a gente pode ter. Já a maçã não temos esse respaldo bíblico, né? Na verdade, a Bíblia não fala muito da maçã, não sei, provérbios, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Mas como fruto, alimento, a gente não vê muito a palavra a maçã na Bíblia. Então, veja como as datas, né, têm esse paralelo. E ocorreu no dia 15. Né? Dia 15, Jesus estava no túmulo. Então, Jesus, no túmulo, a partir do dia 15, é o dia do pão ázimo, né? A Páscoa é dia 14, e na virada da Páscoa, do pôr do sol, então já é dia 15, começa a festa dos pães ázimos. E Jesus sempre se colocou como pão. Então, é, o pão só traria vida, né, como Jesus mesmo disse, mas com a morte dele. Né? Então, com a morte dele, o seu corpo passou a nos dar vida eterna. E esse corpo é o pão que nós devemos nos alimentar, o pão que é o corpo dele. E esse simbolizado aí na festa dos pães ázimos, que Deus também instituiu que Israel comemorasse os pães ázimos, que é um pão sem fermento, então um pão mais duro, mais seco, mas é símbolo aí de Cristo, né? De um pão que não tem a levedura do fermento, né? Ou seja, porque o fermento, em alguns casos, é comparado ao pecado, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E no dia 16, a festa das primícias, então ele ressuscita. Então veja aqui esse paralelo, né? Para a gente concluir,
nesse paralelo aqui. Quando o homem é formado no sexto dia, e Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele é ungido por Maria, né? E ele diz claramente que nessa unção o seu corpo é preparado para a sua missão final. E então, no 10º dia, em que o cordeiro é separado para morrer, né, conforme Êxodo 12, esse dia foi o dia que Satanás entra no Éden, no 10º dia do mês de Abib. Também Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia, para morrer 4 dias depois, conforme também diz a Escritura, né? Porque aí, quando Satanás entrou no Éden, então separa o cordeiro, né? O homem morreu, o cordeiro já está pronto para morrer. E Jesus entrou já em Jerusalém dia 10, já para morrer no dia 4 dias depois. Na sexta-feira 13, de cima de uma árvore, Satanás oferece o fruto que traz a morte. Então, observe que a serpente estava, né, em cima de uma árvore, ela subiu numa árvore, o madeiro, né? Então, por isso que Jesus morreu no madeiro, né, que é de uma árvore, né? Então, da árvore que fez o madeiro, Jesus também subiu nesse madeiro para trazer a vida eterna. Enquanto Satanás subiu na árvore para trazer a morte, Jesus subiu para trazer a vida, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no dia 14, Deus realiza a morte de um cordeiro para salvar o homem da morte eterna. E nesse dia 14, o cordeiro ele é pregado no madeiro, na árvore, para que então todos que o aceitarem, que quiserem, terão a vida eterna. Então, no dia 15, Adão é expulso do Éden e vai passar a obter o pão do suor do seu rosto para continuar a viver. Então, como eu disse antes, foi um dia triste, um dia de dor e sofrimento para Adão ao ser expulso do Éden. E a partir dali, então, ele teria que considerar que teria que produzir, né? Ou seja, plantar, para fazer tudo que é necessário para obter o seu pão, mesmo sabendo que ele iria morrer, né? Aquele pão não iria lhe trazer a vida eterna. Mas Jesus, no dia 15, se torna o verdadeiro pão com a sua morte e o pão que traria a vida eterna. Porque o próprio Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Lá em João 6, 56, 57. E no dia 16, então, poderíamos entender que Adão colhe os primeiros frutos da terra fora do Éden. Então ele come, né, aqueles alimentos e sabendo que um dia vai chegar o dia que ele iria morrer. No dia 16, Deus estabeleceu como festa das primícias. E Jesus ressuscita como as primícias dos que dormem, né, ou seja, aqueles que vão ressuscitar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar para nunca mais morrer. E a Bíblia nos deixa claro que Jesus é a primícia dos que dormem. Então, todos os passos de Adão, Jesus precisou seguir para derrotar o pecado de uma vez por toda e o pecado ser eliminado, né, decisivamente diante de tudo que Jesus fez, para que não haja questionamento. Então, a batalha de Jesus não foi só uma batalha, digamos, espiritual, mas foi também no tempo, no espaço, né, em tudo quanto era humano. Jesus percorreu cada passo de Adão para vencer o pecado. Então, aonde Adão falhou, Jesus venceu. E tudo bem datado, calculado, né? Deus não é Deus do acaso, não é um Deus do caos, não é um Deus que não tem, que vamos dizer, desordenado, né? Deus é muito organizado, muito planejado. Então, tudo que ocorreu na plenitude do tempo, Jesus veio para morrer. Ele mesmo disse, o tempo está cumprido, porque Jesus estava cumprindo a profecia também de Daniel. Então, o fim do mundo, né, o final do sexto milênio, a volta de Jesus, tudo está programado por Deus. Tudo está datado, tudo está calculado, cronometrado. Então, na medida que estamos vivendo, Deus vai revelar conhecimento sobre essa questão. Percebo que os judeus, eles sabiam quando viria o Messias, eles tinham a profecia de Daniel, né, das 70 semanas, que ali deixava claramente dizendo que o ungido, após as 7 semanas e 62 semanas, viria o ungido, né, que é o Cristo ou o Messias. E eles, naquela época, eles sabiam bem a data, por isso que havia uma ansiedade muito grande em torno do Messias. Só que o Messias veio, e os judeus não o aceitaram, o Messias Jesus. E com isso, né, eles estavam muito preocupados com a data, acertaram a data, mas
erraram no evento, ou seja, na pessoa, e não entenderam que Jesus era o Messias, aquele que veio. Veja que Guilherme Miller, ele, ele estudou a profecia e viu que a data, né, a data, em 22 de outubro de 1844, ele pregou que Jesus voltaria. Então, os cálculos dele estavam certos, mas ele errou no evento, ou seja, Jesus não voltou. É como se fosse na época dos judeus, né? Os judeus calcularam a data estava certa e eles tivessem e Jesus não tivesse nascido, né? Então eles teriam errado no evento, mas não foi. Os judeus eles acertaram na data e erraram no evento e não entenderam o evento que iria ocorrer. Assim, Guilherme Miller, né, acertou na data, mas também não entendeu o evento que iria ocorrer. Eles achavam que era a volta de Jesus aqui na Terra, mas não foi. Então, nós, né, o povo de Deus dos últimos dias, precisa agora corrigir esses dois erros. Né? Podemos dizer assim, acertar a data e acertar o evento. Ou seja, não podemos hoje dizer que Jesus vai voltar em tal data e sem ser verdade. Né? Então, também não achar que a volta de Jesus, daqui a 100 anos, né, ou 1000 anos, não, também precisa ter data. Deus, ele é muito organizado e cronometrado. A Bíblia realmente deixa isso claro. Agora, Deus dará mais conhecimento, né? Mais conhecimento. Outras pessoas também entenderão, não é só uma, né? Mas outras pessoas entenderão. Então, vamos aceitar a mensagem de Deus e a direção de Deus quando Ele enviar os seus servos proclamando a mensagem para os últimos tempos, que envolve a mensagem de preparação. Eu creio que também vai envolver a questão do tempo. Dessa vez, vamos acertar a data e acertar o evento. Ou seja, o evento nós sabemos que é a volta de Jesus. Precisamos, então, entender a data quando vai ocorrer. E Deus, no tempo certo, Deus também vai revelar. E é só aguardar, confiar e aceitar o que Deus tem para nós. Né? E aguardamos ansiosamente a sua volta. Que Deus abençoe a todos. Só um detalhe que eu esqueci, né? Eu falei de duas datas. A data 13, sexta-feira 13, que foi a entrada do pecado. Faltou falar da 1º de abril, que exatamente foi na sexta-feira, 14 de Nisan, que pelo calendário atual, nós trabalhando o calendário atual e retroagindo lá desde o Éden, então esse calendário justamente mostra que o dia 14 de Nisan do ano 31, quando Jesus morreu, foi no dia 1º de abril, uma sexta-feira, 1º de abril. Essa é o que nos diz o calendário gregoriano, né, que nós temos hoje. Então, fazendo uma aplicação ou regressão desse calendário no tempo, nós chegamos à morte de Cristo, 1º de abril. Então, é uma data que a gente pode até ver que realmente se tornou mundialmente famosa, né? Sexta-feira 13, o dia da queda, e 1º de abril, que é chamado dia da mentira. Mas é mais uma artimanha do inimigo para desviar-nos da palavra de Deus. Vamos continuar firme. Não desanimamos, não desistamos, para que possamos continuar servindo ao nosso Deus.